Boa tarde a todos. Hoje o tema é uma continuidade, na verdade, de um tema que eu falei há algumas semanas sobre o câncer de colo uterino. E hoje nós vamos falar sobre a vacinação. Eu sempre gosto de iniciar as webs mostrando um pouco do objetivo da nossa apresentação, fica fácil para vocês acompanharem. Então, vai ser falado o objetivo da vacinação, retomar a explicação sobre a gênese do câncer do colo uterino e a influência do HPV, definir o público-alvo da vacinação, características da vacina, evidências e controvérsias com relação à vacinação, o papel do profissional de saúde como agente educador e considerações finais. Para iniciar, o objetivo da vacinação, essa vacina foi introduzida pelo Ministério da Saúde no calendário oficial em 2014, e o objetivo dela é prevenir o câncer do colo uterino, reduzindo a incidência dele e a mortalidade pela doença, além de prevenir as verrugas genitais e também outros cânceres induzidos pelo HPV. Esse é o objetivo da vacinação. Vamos fazer uma recapitulação um pouco sobre como o processo de infectividade do HPV e a formação das lesões cancerosas. O HPV, uma vez infectando o hospedeiro, ele tem um processo, em sua maioria dos casos, de resolução espontânea. Então, o vírus ele induz uma resposta imune nessa pessoa e ela desenvolve anticorpos e daí a doença ela é abortada, há uma resolução espontânea. Uma fatia dessas pessoas, elas desenvolvem lesões de menor gravidade, que estão associadas com os HPV 6 e 11, então são os papilomas laríngeos, os condilomas acuminados, e uma parcela menor está no polo oncogênico. Então, para os sorotipos que estão relacionados com o processo oncogênico do HPV, são em torno de 13 tipos, tá? E desses 13, que são os mais conhecidos, a gente tem os sorotipos 16 e 18, que estão mais relacionados com o câncer do colo uterino. Cerca de 70% dos casos do câncer do colo uterino estão envolvidos com os sorotipos 16 e 18. Tá? Então, esse é um panorama geral para a gente entender como é que o vírus se comporta. Qual é o público-alvo? O público estabelecido pelo Ministério da Saúde são as meninas entre 9 e 13 anos, inclusive as adolescentes soropositivos da mesma faixa etária, ok? Como é que foi definida essa faixa etária? Esse grupo ele começou a se catalogar em 2014, quando se iniciou essa vacinação. Então, começou uma fatia em 2014 por volta de 11, 13 anos, então iniciou nessa faixa etária. Em 2015, antecipou um pouco para o grupo entre 9 e 11 anos, e em 2016, o grupo de 9 e 13 anos. Ou seja, o intuito do Ministério da Saúde é, nesse espaço de 2 anos, a gente ter uma cobertura vacinal ampla entre as meninas de 9 e 13 anos. Por que esse grupo? Nesse grupo, foi estudado que há uma maior produção de anticorpos. Então, há uma maior indução de proteção nessa faixa etária. Existe um pool realmente de anticorpos produzidos nesse período específico. Então, a vacina ela foi instituída para ser aplicada nessa faixa etária, para se oportunizar esse momento. Obviamente, que a vacina, eu vou falar um pouquinho mais adiante, um pouco sobre a indicação de bula dela, a gente vai ter algumas diferenças, mas o importante é que essa faixa etária ela foi definida como uma faixa etária de maior aproveitamento dessa vacina. Tá? O processo de indução da produção desses anticorpos é com base nos linfócitos T e B de memória. Tá? Então, esses são os itens que são mais envolvidos com a produção. Então, existe um pool maior nessa faixa etária das meninas.
As meninas soropositivas, também dessa mesma faixa etária, elas precisam ser vacinadas por conta do maior risco que as pessoas imunossuprimidas têm de desenvolver lesões neoplásicas. Então, se definiu também que fosse feito nessa faixa etária. A vacina, se você for ver a bula dessas vacinas, ela preconiza, na verdade, a faixa etária das mulheres entre 9 e 45 anos, e nos homens de 9 a 26 anos. Os meninos, eles não estão incluídos no momento pelo Ministério da Saúde, não são o alvo, na verdade, porque o objetivo nesse momento é fazer realmente a redução do câncer de colo uterino. Os meninos seriam, num segundo momento, protegidos por conta da vacinação da população feminina. A gente chama isso de imunização de rebanho, né? Proteção de rebanho, ou proteção coletiva. Seria uma proteção secundária por conta já do bloqueio das meninas. Porém, nas indicações e nos estudos que se fizeram com essa vacina, se definiu que também há benefício de se vacinar os meninos nessa faixa etária, em especial se a gente pensar, por exemplo, no grupo dos homossexuais masculinos, que eles ficariam fora dessa fatia se a gente pensasse apenas em proteção de rebanho. Então, também há essa indicação, no momento ainda não é definida pelo Ministério da Saúde, mas é uma indicação, do ponto de vista científico, também comprovado com eficácia. Algumas definições de indicações por meio de outras evidências, de outros estudos, o Dynamed mostra, se vocês forem procurar, vocês vão ver que ele recomenda, inclusive, a vacinação de rotina de mulheres nessa faixa etária entre 11 e 12 anos até 26 anos, logicamente tentando fazer esse bloqueio o mais precoce possível antes da atividade sexual, mas ele pode ser feito, segundo a recomendação do fabricante, até 26 anos. Em homens também, em adolescentes, até 21 anos, o mais precoce possível que seja realizado. Nos pacientes que são imunocomprometidos, no caso das meninas em especial, e nos homossexuais masculinos também. Isso é a recomendação que você vai verificar dentro dos estudos científicos, e é a recomendação também de bula dessa vacina. Existe outra, só retornar aqui, uma outra recomendação também, que ainda está em estudo, mas existem alguns trabalhos que estão mostrando alguma eficácia, que é a administração da vacina em mulheres que já tiveram contato com o HPV, ou mulheres que têm alguma doença induzida pelo HPV, como forma de, supostamente, se evitar que essa doença evolua para o polo maligno e evitar também a reativação de vírus latentes. Então, isso está em estudo ainda, está em análise, mas é uma proposta promissora aí para um futuro, mas ainda não temos como colocar isso de uma forma conclusiva, mas alguns autores já apontam a possibilidade de se usar como forma de proteção de mulheres já infectadas para evitar a evolução para o câncer e de doenças malignas e também de evitar uma reativação de vírus que já tenham sido contaminados. Obviamente, levando em consideração os vírus que estão contemplados dentro do pool de vacinas, tá? Essa vacina, ela deve ser aplicada no músculo deltoide, preferencialmente. A bula indica, inclusive, que ela pode ser aplicada em algumas situações na face antero-lateral da coxa, mas a indicação mais precisa realmente é músculo deltoide. Ela é uma vacina produzida através da proteína L1 dos HPV 6, 11, 16 e 18 por recombinação gênica. Então, ela é uma vacina que é feita por biologia molecular, engenharia genética. Dessa forma, como ela é uma vacina que usa uma partícula proteica viral, ela é uma vacina muito bem tolerada e muito segura, tá? E também, obviamente, é mais cara do que as demais, porque ela exige uma tecnologia de fabricação mais sofisticada. É uma vacina
que são dois tipos, né, que existem, a bivalente e a quadrivalente. O que o Brasil usa é a quadrivalente. A bivalente, ela contempla os dois sorotipos mais comuns no câncer do colo uterino, que é o 16 e o 18, que é a chamada Cervarix, fabricada pelo laboratório GSK. E a quadrivalente, ela contempla os sorotipos 6, 11, 16 e 18, tem o nome de Cardazil, e é fabricada pelo laboratório Merck. O esquema que o Brasil adotou foi o esquema estendido da vacina quadrivalente. O que seria esse esquema estendido? São 3 doses, em que o intervalo entre a primeira e a segunda dose, um espaço de 6 meses, e entre a primeira e a terceira dose, um espaço de 5 anos. Por que esse espaço tão grande? Porque foi identificado que esses intervalos maiores entre as doses, eles propiciam uma maior titulação de anticorpos, ou seja, ele daria uma proteção maior, mais duradoura, mais efetiva. É uma recomendação indicada pela OPAS, inclusive em alguns países, como a Suíça, o México e o Canadá, eles adotam esse esquema estendido também com bastante sucesso. Uma outra vantagem desse esquema é que ele favorece a cobertura vacinal, porque você tem doses estendidas e é muito mais fácil de você programar esse grupo para a buscativa e fazer o agendamento dessas vacinas, certo? Então, ela é muito mais fácil de você promover uma cobertura e de uma adesão também das pacientes quando você tem esse sistema um pouco mais prolongado. Na bula, a recomendação também são 3 doses, mas o intervalo de 0, 2 e 6 meses. Esse esquema, ele é preconizado, esse esquema um pouco menor, para as pacientes que são imunossuprimidas, aquelas meninas de 9 e 13 anos que são imunossuprimidas, que são alvo também de vacinação, elas devem seguir esse esquema um pouco menor. A dose de intervalo mínima é entre a primeira e a segunda dose de 30 dias, da segunda e a terceira dose de 90 dias e entre a primeira e a terceira de 6 meses. Então, essa indicação de bula padrão, ela é recomendada para as pacientes imunossuprimidas. Agora nós vamos discutir um pouco a respeito de evidências. É uma vacina muito nova, ela, como eu falei anteriormente, no Brasil, ela começou a entrar em 2014. No mundo, ela começou a ser distribuída em 2007. Então, ela é uma vacina que ela é muito nova e a gente tem muitos estudos ainda em andamento, porque não teve o tempo, não correu o tempo adequado para se ter uma análise do grupo populacional contemplado, de efeitos. Então, assim, o que se tem hoje em dia são os estudos feitos até então. A gente não tem ainda uma análise a longo prazo, uma prospecção maior, isso ainda está em andamento, mas hoje, o que a gente sabe a respeito dessa vacina, que é uma vacina que ela não tem cunho terapêutico, tá? Apesar de ter alguns trabalhos que mostram que é uma vacina que pode intervir no curso do HPV, uma vez que o paciente já tenha sido infectado por ele, ou mesmo que já tenha uma doença HPV induzida, não há ainda um fechamento dessa conclusão de que realmente isso é uma indicação e isso é preciso. A gente ainda não tem essa certeza. Existem alguns trabalhos que apontam bastante favoravelmente para isso, mas a gente ainda não tem essa certeza para se afirmar tal condição. O que se sabe é que ela foi feita com intuito profilático, não terapêutico, ou seja, ela tem que ser administrada antes, o mais precocemente possível, da atividade sexual, que é o momento em que, estatisticamente, a gente tem uma maior propensão assim, a ter o contato com HPV. Então, é uma vacina que tem que ser feita um passo antes, e não uma vez que já tenha acontecido o início da vida sexual. Então, hoje o que se sabe é isso, ela é profilática, ela não é terapêutica. É uma vacina que ainda se estuda o período de cobertura dela, o período de proteção. O que a gente sabe é que em torno de 9 anos e meio, 9 anos e 4 meses, mais ou menos, seria o período
de proteção, né? Ou seja, seria o período que você tem títulos protetores de anticorpos, então esse paciente estaria protegido, mais ou menos esse período. A gente não sabe se tem um tempo maior, inclusive para se pensar em doses de reforço e afins. Então, hoje, o que tem é em torno de 9 anos e meio de cobertura no momento. Como é uma vacina que ela induz essa produção de linfócitos B e T de memória, pode ser que haja algum tipo de proteção, mesmo que haja títulos em descenso, mas ainda isso não está fechado, isso ainda é alvo de pesquisa. Ela é uma vacina tipo específica, então são 2 tipos de vacina, elas protegem contra o HPV, no caso da bivalente, o 16 e 18, a quadrivalente 6, 11, 16 e 18, especificamente esses sorotipos. Quando a gente falou de HPV, os tipos, então assim, a gente tem mais de 150 tipos de vírus, desses mais ou menos uns 40 estão envolvidos com tropismo pela mucosa genital, e 70% dos cânceres de colo uterino, a gente tem o envolvimento do sorotipo 16 e 18, mas a gente tem uma outra gama de sorotipos que também estão relacionados com HPV, mas não estão contemplados na vacina. Portanto, a gente tem um hiato aí de sorotipos que podem causar o câncer de colo uterino, mas não estão contemplados na vacina. Então, ela é uma vacina que ela é específica para os grupos mais comuns, que estão envolvidos, 70% dos cânceres de colo uterino. Supõe-se que haja na vacina quadrivalente uma certa proteção com sorotipos 31, 33, 52, 56, 58 e 59, que são também sorotipos envolvidos com a oncogênese do HPV, da potencial congênito, em torno aí de 10, 12% dos diagnósticos de câncer de colo uterino estão envolvidos esse grupo. Mas ainda é suposto, né, se vocês forem verificar na bula dessas vacinas, ele fala justamente isso, existe uma certa proteção, mas a gente não sabe se essa proteção ela é temporária, se ela é definitiva, se ela realmente acontece, mas supostamente existiria, com base nesses grupos que alguns pesquisadores afirmam que valeria a pena vacinar as mulheres que já tiveram sido infectadas, porque a gente ampliando essas proteções adicionais que teriam por outros sorotipos que não o 16 e 18, a gente estaria protegendo essa mulher também, interferindo também na resposta imunológica dela, dando um pouco mais de proteção. Então, e como como eu falei, é uma vacina muito nova, então a gente ainda está em estudo nessa parte, mas existe essa suposta proteção adicional para outros sorotipos, na quadrivalente. Reações adversas, isso foi bastante discutido. Ela é uma vacina feita por biologia molecular, então ela é uma técnica mais refinada, não é exatamente o vírus, mas é uma proteína viral, então ela induz uma resposta mais seletiva, ela não tem, por conta de ser proteína viral, é uma vacina considerada tecnicamente bastante segura, uma vacina bastante tolerada, com poucos efeitos adversos. Os mais comuns são aqueles corriqueiros que a gente tem das vacinações, o edema local, a dor, rubor, que a gente trata com as medidas sintomáticas convencionais, o analgésico, uma compressa de gelo local. Então, isso é o que ela tem de mais comum. Reações neurológicas, como toda vacina, ela também pode acontecer, mas é extremamente rara no HPV. Inclusive, houve em dezembro de 2015, se não me engano, uma determinação do Ministério Público da cidade de São Paulo proibindo o uso da vacina por supostos efeitos neurológicos que ela havia causado, e isso ficou muito marcado nas pessoas. Mas os estudos provaram que é uma vacina segura, os efeitos neurológicos que possam advir dela, como pode advir de qualquer uma outra vacina, são extremamente raros. A gente tem como contraindicação da administração da vacina as pessoas que tiveram, por exemplo, história de síndrome de Guillain-Barré, pessoas que tiveram algum tipo de reação adversa maior com alguma dose prévia dessa vacina,
pessoas que tiveram hipersensibilidade prévia, hipersensibilidade a algum componente da vacina, e nas gestantes. Esse grupo, as gestantes, porque não tem dados ainda suficientes que comprovem a segurança para o uso dessa vacina na gestante. Então, é apenas pela falta de evidências que comprovem. Tá? Os demais, elas já estão fechadas. Então, a hipersensibilidade, reação adversa prévia, síndrome Guillain-Barré, esse grupo de pessoas realmente é contraindicado a aplicação da vacina, porque realmente, nesses casos, aumentam muito a incidência de efeitos neurológicos, de reações adversas maiores, inclusive neurológicas. O que acontece também nas demais vacinas. Tá? Então, ela não tem nada de muito diferente das outras vacinas, em termos de segurança, em termos de reações adversas. Então, ela é uma vacina bastante segura. Um recado que a gente tem que falar com relação ao papel do profissional de saúde é o papel como agente educador. Por que a gente está focando muito isso? Com o advento da vacina, a proposta realmente, ou pelo menos a expectativa que se tem ao longo de 10, 20 anos, é a gente ter uma redução significativa dos casos de câncer de colo uterino e dos cânceres HPV induzidos de uma forma geral. Papilomas laríngeos, verrugas genitais. Se a gente tiver esse foco em mente, a gente vai estar pensando também que a vacina ela é soro específica e ela tem uma cobertura restrita para determinados tipos de HPV. Os demais não estão contemplados. Portanto, é importante reforçar, e aí o profissional de saúde é fundamental para isso, que as práticas de sexo seguro, o uso do preservativo, a continuidade do rastreio do câncer de colo uterino pelas mulheres ainda continuam importantes, tá? Então, a realização do Papa Nicolau, no esquema preconizado pelo Ministério da Saúde, isso ainda é importante e isso precisa ser muito reforçado para as pacientes, porque existe uma tendência realmente das pessoas imaginarem que com o advento da vacina erradicaria o câncer de colo uterino, e isso é uma inverdade. Então é importante que se tenha esse papel de educar, de orientar, de esclarecer dúvidas, porque é uma vacina muito nova, muito recente, ela ainda está em estudo, mas o que tem de pronto até o momento é que ela é uma vacina segura, bem indicada, uma vacina interessante para se usar no grupo definido, porém, todas as técnicas de rastreio de câncer de colo uterino, o uso do preservativo nas relações ainda são de extrema importância. Hoje, o que tem de alguma dificuldade que o sistema de saúde enfrenta é estabelecer estratégias para ampliar a cobertura vacinal. Então, o profissional de saúde ele precisa estar atento a isso e estabelecer, uma vez que ele conhece a área dele, a realidade da sua unidade, formas de ampliar essa cobertura vacinal, de se estabelecer estratégias para busca ativa desses pacientes, orientação, inclusive para os pais, que a gente está falando de uma vacina basicamente dos adolescentes, então orientação para os pais também, orientação para as adolescentes, para propiciar essa maior cobertura vacinal e ampliar essas ações de vacinação. Eu já havia falado, né, agora para vocês, a importância de orientar os pais e os responsáveis, garantir informação clara para as pacientes, quanto às reações adversas, inclusive, a importância da vacina, a proteção que ela confere, a importância também do autocuidado para essas pacientes, a importância, como eu havia falado, da continuidade do rastreio do câncer de colo uterino pelo exame Papa Nicolau, que é um exame, como a gente tinha falado anteriormente, um exame barato, um exame fácil de execução, um exame que tem uma acurácia diagnóstica muito boa. Então, isso precisa ser importante, isso precisa ser lembrado sempre, em toda oportunidade que tiver na unidade, o contato com a paciente, isso está sendo sempre explicado, esclarecido, reforçado pelos profissionais de saúde. E o uso de preservativo nas relações também, né? Nunca deixar, a gente não tem só o HPV, a gente tem uma gama de outras doenças sexualmente transmissíveis, e o preservativo ele é extremamente importante para a gente reduzir
as chances de ter esse contágio. Então, existem várias outras coisas, outras tarefas para serem executadas, e o profissional ele é extremamente importante para isso, para garantir essas ações. A vacina não substitui o autocuidado. Então, o cuidado de se manter uma rotina de saúde, de ter uma prática sexual segura, o exame Papa Nicolau, isso ainda tem seu valor, isso sempre vai ter o seu valor, e a vacina ela veio para ajudar e para minimizar o risco de você de contrair o HPV e evoluir para o câncer, mas existem ainda os demais, e o exame ainda continua sendo extremamente importante, isso precisa ser muito reforçado, tá? O aparecimento do câncer, logicamente, ele está envolvido com outros fatores de risco, que não só a presença do HPV, então todos aqueles fatores que a gente havia comentado na web anterior, o tabagismo, a questão do início muito precoce da atividade sexual, múltiplos parceiros, então todas essas informações precisam ser reforçadas sempre que possível, porque a gente tem uma doença que é uma doença curável, o câncer do colo uterino, ele é identificado a tempo, ele é curável em praticamente 100% dos casos, então é quase inadmissível a gente imaginar e perder uma mulher por conta de um câncer, de uma doença que é de extrema facilidade de rastreio e de cuidado. A citologia oncótica ainda é o padrão ouro para o rastreio de lesões pré-neoplásicas e diagnóstico do câncer do colo uterino, e facilitar o acesso às unidades de saúde, facilitar o acesso dessa população para o contato com o profissional, abrir discussões, sempre é momento de se abrir discussões, de se conversar a respeito disso, de convidar a família também para esclarecimento, para tirar dúvidas. Então, é muito importante, quando a gente trabalha com o público adolescente, a gente mostrar o que a gente está fazendo, qual é a proposta do serviço de saúde e qual é o objetivo que isso tem no momento para eles e o que se vislumbra isso a médio e longo prazo. É importante mostrar isso para o adolescente para que ele possa trazer essa realidade para dentro da rotina dele, incorporar essa necessidade e fazer um entendimento dessas ações. Tá? E também trazer a família. É muito importante que os pais, os responsáveis, estejam próximos desse adolescente e compartilhar dessa decisão, dessas informações, para que a gente tenha realmente uma sociedade com uma informação boa, com empoderamento. Isso é muito importante para que a gente consiga ter uma cobertura vacinal e uma adesão boa também para essa vacina. Tá bem? Esse é o recado que a gente queria passar para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, né, a gente está aqui à disposição para esclarecer. E agradecer também a oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez. Obrigada pela atenção, pela disponibilidade, e estamos dispostos a responder as perguntas que vocês precisarem. Tá bem? Eu vou fazer daqui, você repete, tá, Flávia? Ok, vamos lá. É que eu estou com problema aqui de conexão. Uma dúvida. Segundo o Ministério da Saúde, a terceira dose não é mais feita. Só até a segunda dose com 6 meses. Vamos lá? Vamos lá, pode responder? Uma pergunta.